Ludwig Feuerbach, A Essência do Cristianismo. Capítulo 2, A Essência da Religião em Geral. O que foi afirmado até aqui, em geral, sobre a relação do homem com o objeto, mesmo do tocante aos objetos sensoriais, é válido, em especial, para a relação do mesmo com o objeto religioso. Na relação com os objetos sensoriais, é a consciência do objeto facilmente discernível da consciência de si mesmo. Mas no objeto religioso, a consciência coincide imediatamente com a consciência de si mesmo. O objeto sensorial está fora do homem, o religioso está nele, é mesmo íntimo. Por isso, um objeto que não o abandona, como não abandonam a sua consciência de si mesmo e a sua consciência moral. É, na verdade, o mais íntimo, o mais próximo. Agostinho diz, por exemplo, abre aspas, Deus é mais próximo, mais íntimo e, por isso, mais facilmente reconhecível do que as coisas sensoriais e corporais, fecha aspas. O objeto sensorial é, em si, um objeto indiferente, independente da intenção, do juízo. Mas o objeto da religião é um objeto mais selecionado, o ser mais excelente, o primeiro, o mais elevado. Pressupõe essencialmente um juízo crítico para distinguir entre o divino e o não divino, o adorável e o não adorável. E aqui vale sem qualquer restrição o princípio. O objeto do homem nada mais é que sua própria essência objetivada. Como o homem pensar, como for intencionado, assim é o seu Deus. Quanto valor tem o homem, tanto valor e não mais tem o seu Deus. A consciência de Deus é a consciência que o homem tem de si mesmo. O conhecimento de Deus, o conhecimento que o homem tem de si mesmo. Pelo Deus conheces o homem e vice-versa, pelo homem conheces o seu Deus. Ambos são a mesma coisa. O que é Deus para o homem é o seu espírito, a sua alma, e o que é para o homem seu espírito, sua alma, seu coração, isto é também o seu Deus. Deus é a intimidade revelada, o pronunciamento do eu do homem. A religião é uma revelação solene das preciosidades ocultas do homem, a confissão dos seus mais íntimos pensamentos, a manifestação pública dos seus segredos de amor. Mas ao ser religião, a consciência de Deus, definido como a consciência que o homem tem de si mesmo, não deve ser aqui entendido como se o homem religioso fosse diretamente consciente de si, que a sua consciência de Deus é a consciência que tem da sua própria essência, porque a falta de consciência deste fato é exatamente o que funda a essência peculiar da religião. Para sanar este mal-entendido, é melhor dizer: a religião é a consciência primeira e indireta que o homem tem de si mesmo. Por isso, em toda parte a religião precede a filosofia, tanto na história da humanidade quanto na história do indivíduo. O homem transporta primeiramente a sua essência para fora de si, antes de encontrá-la dentro de si. A sua própria essência é para ele objeto primeiramente como uma outra essência. A religião é a essência infantil da humanidade, mas a criança vê a sua essência, o ser humano, fora de si. Enquanto criança é o homem objeto para si como um outro homem. O progresso histórico das religiões é apenas que o que era considerado pelas religiões mais antigas como algo objetivo é tido agora como algo subjetivo. O que foi considerado e adorado como Deus é agora conhecido como algo humano. A religião anterior é para a posterior uma idolatria. O homem adorou a sua própria essência. O homem objetivou-se, mas não reconheceu o objeto como sua essência. A religião posterior dá esse passo. Todo progresso na religião é, por isso, um mais profundo conhecimento de si mesmo. Mas toda religião determinada que considera idólatras as suas irmãs mais antigas exclui-se. E, em verdade, necessariamente, caso contrário, não seria mais religião. Do destino, da essência geral da religião, ela apenas empurra para as outras religiões o que,
Se for um erro, é um erro da religião em geral. Só porque tem outro objeto, um outro conteúdo, porque elevou-se sobre o conteúdo das anteriores, julga ela estar isenta das leis necessárias e eternas que fundamentam a essência da religião. Julga ela que o seu objeto, o seu conteúdo é sobre-humano. Mas, em compensação, o pensador contempla a essência da religião, oculta para ela mesma, para o qual a religião é um objeto, o que a religião não pode ser para si mesma. E a nossa intenção é exatamente provar que a oposição entre o divino e o humano é apenas ilusória. Nada mais é do que a oposição entre a essência humana e o indivíduo humano, que consequentemente também o objeto e o conteúdo da religião cristã é inteiramente humano. A religião, pelo menos a cristã, é o relacionamento do homem consigo mesmo, ou, mais corretamente, com a sua essência. Mas o relacionamento com a sua essência como uma outra essência. A essência divina não é nada mais do que a essência humana, ou melhor, a essência do homem abstraída das limitações do homem individual, real, corporal, objetivada, contemplada e adorada como uma outra essência própria, diversa da dele. Por isso, todas as qualidades da essência divina são qualidades da essência humana. No tocante aos predicados, as qualidades ou propriedades de Deus é isto aceito sem discussão, mas não no tocante ao sujeito, a essência fundamental desses predicados. A negação do sujeito é tida por irreligiosidade, por ateísmo, mas não a negação dos predicados. Mas o que não possui nenhuma qualidade não tem também nenhum efeito sobre mim. O que não tem efeito não possui existência para mim. Anular todas as qualidades é o mesmo que anular a própria essência. Um ser sem qualidade é um ser sem objetividade, e um ser sem objetividade é um ser nulo. Por isso, quando o homem retira de Deus todas as qualidades, é este Deus para ele apenas um ser negativo, nulo. Para o homem realmente religioso, não é Deus um ser sem atributos, porque é para ele um ser certo, real. A ausência de atributos e a incognoscibilidade de Deus, ambas são sinônimos, é então somente um fruto dos últimos tempos, um produto da descrença moderna. Como a razão só é e só pode ser definida como finita, enquanto para o homem o prazer sensual, o sentimento religioso, a contemplação estética ou a intenção moral forem tidos como o absoluto, o verdadeiro. Assim também a incognoscibilidade ou indefinibilidade de Deus só pode ser pronunciada e estabelecida como dogma, quando este objeto não for mais de interesse para o conhecimento, quando somente a realidade tiver sentido, quando somente o real tiver para ele o significado do objeto essencial, absoluto, divino, mas mesmo assim ainda permanecer um resquício de religiosidade em contradição com esta linha puramente material. O homem se desculpa com a incognoscibilidade de Deus perante a sua consciência que ainda resta religiosa, pelo seu esquecimento de Deus, pelo seu perder-se no mundo. Nega Deus praticamente na ação. Todo o seu sentir e pensar é possuído pelo mundo, mas ele não o nega teoreticamente. Ele não ataca a sua existência e ele a deixa subsistir. Mas esta existência não o atinge e não o incomoda. É apenas uma existência negativa, uma existência sem existência, uma existência que se contradiz a si mesma, um ser que pelos seus efeitos não se distingue do não ser. A negação de predicados determinados, positivos da essência divina, nada mais é do que uma negação da religião que, entretanto, ainda conserva uma aparência de religião, de forma a não ser reconhecida como uma negação. Não é, pois, nada mais que um ateísmo sutil, matreiro. O suposto temor religioso de limitar Deus através de predicados determinados é apenas o desejo religioso de nada mais querer saber de Deus, de tirá-lo fora da mente. Quem teme ser finito, teme existir.
Toda existência real, toda existência que é realmente uma existência, é a existência qualitativa, determinada. Quem crê seriamente, realmente, verdadeiramente na existência de Deus, este não se escandaliza com as qualidades de Deus, mesmo que sejam rudemente sensoriais. Quem não quer ofender com sua existência, quem não quer ser rude, este que renuncia à existência. Um Deus que se sinta ofendido com a sua determinação não possui o ânimo e a força para existir. A qualidade é o fogo, o oxigênio, o sal da existência. Uma existência em geral, uma existência sem qualidade, é uma existência insípida, uma existência sem gosto. Mas em Deus não está contido mais do que na religião. Somente quando o homem perde o sabor da religião, quando a própria religião se torna insípida, só então torna-se também a existência de Deus uma existência insípida. Existe, porém, uma outra forma mais suave de negação dos predicados divinos, além desta direta, dita há pouco. Aceita-se que os predicados da essência divina são qualidades finitas, especialmente humanas, mas condena-se a sua condenação. Chega-se até protegê-las, porque é necessário para o homem tecer algumas imagens determinadas de Deus, e uma vez que ele é homem, não pode fazer nenhuma outra imagem a não ser a humana. Em relação a Deus, disse, são essas qualidades certamente sem importância, mas para mim pode ele, porque e quando deve existir para mim, aparecer como ele me aparece, como um ente humano ou semelhante ao humano. Mas esta distinção entre o que Deus é em si e o que ele é para mim destrói a paz da religião e é, além disso, em si mesma uma distinção sem fundamento. Não posso saber se Deus é algo diferente em si e por si do que ele é para mim. Como for ele para mim, assim será todo para mim. Para mim está exatamente nessas qualidades, sob as quais ele existe para mim, o seu ser em si mesmo, a sua própria essência. Ele é para mim assim como ele pode ser sempre para mim. O homem religioso se satisfaz completamente com tudo o que Deus é em relação a ele. Outra relação ele não conhece, porque Deus é para ele o que pode ser em geral para o homem. Naquela distinção coloca-se o homem acima de si mesmo, acima de sua essência, da sua medida absoluta, mas esta colocação é apenas uma ilusão. A diferença entre o objeto como ele é em si e o objeto como ele é para mim só posso estabelecer quando um objeto pode realmente aparecer para mim de outra forma diferente da que ele me aparece, mas não quando ele me aparece na maneira em que ele me aparece de acordo com o meu critério absoluto, como ele deve aparecer para mim. De fato, pode a minha ideia ser subjetiva, uma ideia que não esteja presa ao gênero. Mas quando a minha ideia corresponde ao critério do gênero, desaparece a distinção entre o ser em si e o ser para mim, porque esta ideia é ela mesma uma ideia absoluta. O critério do gênero é o critério absoluto, a lei e o critério do homem. Mas a religião tem a convicção de que as ideias e as qualidades que faz de Deus são as que todo homem deve ter se quiser ter as verdadeiras, que são as ideias necessárias da natureza humana. Sim, que são as ideias mais objetivas e divinas. Para cada religião, são os deuses das outras religiões apenas ideias de Deus. Mas a ideia que ela tem de Deus é o seu Deus mesmo, Deus como ela o imagina, o Deus legítimo, verdadeiro, o Deus como ele é em si. A religião só se satisfaz com um Deus total e franco. Ela não quer uma mera aparência de Deus. Ela quer Deus mesmo, Deus em pessoa. A religião renuncia a si mesma ao renunciar à essência de Deus. Não é mais uma verdade ao prescindir a posse do verdadeiro Deus. O ceticismo é o pior inimigo da religião, mas a distinção entre o objeto e a imagem, entre o Deus em si e o Deus para mim, é uma distinção cética, logo e religiosa.
tudo que tem para o homem o significado do ser em si, tudo que é para ele o ente supremo, tudo aquilo acima do que ele não pode conceber, nada mais elevado, tudo isso é para ele exatamente a essência divina. Como pode ele, então, ainda inquirir sobre esse objeto quanto ao que ele seja em si? Se Deus fosse objeto para o pássaro, seria objeto para ele apenas como um ser alado. O pássaro não conhece nada mais elevado, nada mais feliz do que o ser alado. Quão ridículo seria se esse pássaro dissesse: para mim Deus aparece como um pássaro, mas o que ele é em si eu não sei. O ser supremo é para o pássaro exatamente o ser do pássaro. Retira deles a imagem de essência de pássaro, retirarás dele também a imagem do ente supremo. Como poderia ele perguntar se Deus é em si alado? Perguntar se Deus é em si o que ele é para mim significa perguntar se Deus é Deus. Significa elevar-se por cima do seu Deus, rebelar-se contra ele. Por isso, quando a consciência humana se convence de que os predicados religiosos são apenas antropomorfismos, imagens humanas, aí estão, já apoderou-se da dúvida, a descrença da crença. E é somente a inconsequência da covardia do coração e da fraqueza de inteligência que, baseando-se nessa convicção, não parte para uma negação dos predicados e desta para a negação da essência substancial deles. Se duvidas da verdade objetiva dos predicados, deves também duvidar da verdade objetiva do sujeito desses predicados. São teus predicados antropomorfismos. Será também o sujeito deles um antropomorfismo. São amor, bondade, personalidade, qualidades humanas. Será também a essência fundamental delas que tu pressupões a elas, também a existência de Deus, também a crença de que existe um Deus, um antropomorfismo, uma concepção inteiramente humana. De onde sabes que a fé em Deus não é uma limitação da imaginação humana? Seres mais elevados, e tu aceitas tais, são talvez tão felizes em si mesmos, tão unidos entre si, que não mais se encontram em estado de tensão entre si e um ser mais elevado. Conhecer Deus e não ser Deus, conhecer a felicidade e não gozá-la, é uma discórdia, uma infelicidade. Seres mais elevados nada sabem desta infelicidade, não têm ideia do que eles não são. Tu crês no amor como uma qualidade divina, porque tu amas. Tu crês que Deus é um ser sábio e bom, porque não conheces nada melhor em ti do que a bondade e razão. E tu crês que Deus existe, que ele é sujeito ou essência. O que existe é essência, seja designado e definido como substância, pessoa ou de qualquer outra forma, porque tu mesmo existes, porque tu mesmo és um ser. Não conheces um bem humano mais elevado do que amar, do que ser bom e sábio, e da mesma forma não conheces felicidade maior do que existir, do que ser, porque a consciência de todo bem, de toda felicidade, está unida à consciência de ser, de existir. Deus é para ti algo que existe, um ser, pelo mesmo motivo que é para ti um ser sábio, feliz e bom. A diferença entre as qualidades divinas e a essência divina é apenas que para ti a essência, a existência não se manifesta como um antropomorfismo, porque nesta tua existência está a necessidade que Deus seja para ti um existente, um ser. Mas as qualidades te aparecem como antropomorfismos, porque a necessidade delas, a necessidade que Deus seja sábio, bom, justo, etc., não é imediata, idêntica à essência do homem, mas sim uma necessidade que existe por meio da consciência que o homem tem de si mesmo, por meio da atividade do pensamento.
Eu sou sujeito, essência. Eu existo. Posso ser sábio ou ignorante, bom ou mal. Existir é para o homem o princípio, a essência fundamental da sua imaginação, a condição dos predicados. Por isso, anula ele os predicados, mas a existência de Deus é para ele uma verdade consumada, intocável, absoluta, certa e objetiva. Mas não obstante, é esta distinção apenas aparente. A necessidade do sujeito está apenas na necessidade do predicado. Tu és essência apenas como essência humana. A certeza e a realidade da tua existência estão apenas na certeza e na realidade de tuas qualidades humanas. O que é sujeito está apenas no predicado. O predicado é a verdade do sujeito. O sujeito, apenas o predicado personificado, existente. Sujeito e predicado distinguem-se apenas como existência e essência. A negação dos predicados é por isso a negação do sujeito. O que resta da essência humana quando retiras dela os predicados humanos? Mesmo no idioma da vida comum, estabelecem-se predicados divinos. A providência, a sabedoria, a plenipotência, ao invés da essência divina. A certeza da existência de Deus, da qual se disse que é para o homem tão segura, até mesmo mais certa do que a própria existência, depende, portanto, somente da certeza da qualidade de Deus. Não é uma certeza imediata. Para o cristão, é uma certeza somente a existência do Deus cristão. Para o pagão, a existência do Deus pagão. O pagão não duvida da existência de Júpiter, porque não repudiava a essência de Júpiter, porque não podia imaginar Deus em nenhuma outra qualidade, porque para ele esta qualidade era uma certeza, uma verdade divina. A verdade do predicado é unicamente o penhor da existência. O que o homem imagina como verdadeiro, imagina imediatamente como real, porque originalmente só é verdadeiro para ele o que é real, verdadeiro, em oposição ao que é imaginado, sonhado. O conceito do ser, da existência, é o conceito primevo, original da verdade. Ou ainda, inicialmente, faz o homem com que a verdade dependa da existência. Só mais tarde faz com que a existência dependa da verdade. Deus é então a essência do homem, contemplada como a mais elevada verdade. Mas Deus, ou o que significa o mesmo, a religião é tão diversa, quão diversa for a qualidade na qual o homem concebe esta sua essência, na qual ele a contempla como essência suprema. Por isso, esta qualidade na qual o homem pensa, Deus é para ele a verdade. E exatamente por isso, ao mesmo tempo, a mais elevada existência, ou antes a mera existência, porque somente a mais elevada existência é propriamente existência e merece este nome. Deus é então um ser existente, real, pelo mesmo motivo que ele é este ser determinado, porque a qualidade ou determinação de Deus nada mais é que a qualidade essencial do próprio homem. Mas o homem determinado é apenas o que ele é, tem somente a sua existência, a sua realidade em sua determinação. Não se pode tirar do grego a sua qualidade de grego sem tirar dele a sua existência. Certamente é então para uma religião determinada a certeza da existência de Deus
relativamente imediata, porque quão espontânea e necessariamente o grego era grego, tão necessariamente eram seus deuses entidades gregas, seres realmente existentes. A religião é a contemplação da essência do mundo e do homem, idêntica à essência do homem. Mas o homem não está acima da sua contemplação essencial, mas é ela que está acima dele. Ela o anima, determina e domina. A necessidade de uma prova, de uma conciliação da essência ou da qualidade com a existência, a possibilidade de uma dúvida desaparece com isso. Somente o que eu subtraio da minha essência é para mim objeto de dúvida. Como poderia eu duvidar do Deus que é a minha essência? Duvidar do meu Deus significa duvidar de mim mesmo. Somente quando Deus é pensado abstratamente, quando seus predicados são oferecidos pela abstração filosófica, só então surge a distinção ou separação entre sujeito e predicado, existência e essência. Surge a ilusão de que a existência ou o sujeito é alguma outra coisa que não o predicado, algo imediata, indubitável em oposição ao predicado dubitável, mas é apenas uma ilusão. Um Deus que tem predicados abstratos tem também uma existência abstrata. A existência, o ser, é tão diverso quão diversa é a qualidade. A identidade do sujeito e do predicado mostra-se da maneira mais clara no desenvolvimento da religião, que é idêntico ao desenvolvimento da cultura humana. Enquanto cabe ao homem somente o predicado de um mero homem da natureza, é também o seu Deus, um mero Deus natural. Quando o homem se encerra em casa, encerra também os seus deuses em templos. O templo é apenas a manifestação do valor que o homem atribui a belas construções. Os templos para homenagem à religião são, na verdade, templos para homenagem à arquitetura. Com a ascensão do homem do estado de rudeza e selvageria para a cultura, com o discernimento do que convém ao alcance ao homem e do que não convém, surge simultaneamente o discernimento do que convém a Deus e o que não convém. Deus é conceito da majestade, a mais alta distinção. O sentimento religioso é o mais alto sentimento de conveniência. Só os artistas peritos posteriores da Grécia colocaram nas estátuas de deuses os conceitos como dignidade, magnanimidade, tranquilidade imperturbável e serenidade. Mas por que eram para eles atributos predicados divinos? Porque eles em si mesmos eram tidos como divindades. Por que excluíram todas as emoções torpes e baixas? Exatamente porque viam nelas algo inconveniente, indigno, não humano e, portanto, não divino. Os deuses homéricos comem e bebem. Isto significa: comer e beber é um prazer divino. Força física é uma qualidade dos deuses homéricos. Zeus é o mais forte dos deuses. Por quê? Porque a força física é em si e por si algo tido por grandioso, divino. A virtude do guerreiro era para os antigos germanos a mais alta. Por isso era também o seu maior deus, o deus da guerra, Odin. A guerra era a lei primeira ou a mais antiga lei. Não a qualidade da divindade, mas a divindade da qualidade é a primeira e verdadeira essência divina. Assim, tudo que a teologia e a filosofia consideraram até agora como Deus, absoluto, essencial, não é Deus. Mas tudo que
que não consideraram como Deus é exatamente Deus, a qualidade, a determinação, a realidade em geral. Um ateu legítimo, um ateu no sentido vulgar, é então aquele para o qual os predicados da essência divina, como por exemplo o amor, a sabedoria, a justiça, nada significam, mas não aquele para o qual o sujeito desses predicados nada significa. E de forma nenhuma é a negação do sujeito, também necessariamente a negação dos predicados em si. Os predicados têm um significado próprio, autônomo. Impõe-se ao homem o reconhecimento deles através do seu conteúdo. Demonstram-se a ele por si mesmos e imediatamente como verdadeiros. Confirmam, testemunham a si mesmos. Bondade, justiça, sabedoria não são então quimeras pelo fato da existência de Deus ser uma quimera, nem verdades pelo fato desta ser uma verdade. O conceito de Deus é dependente do conceito de justiça, de bondade, de sabedoria. Um Deus que não é bom, não é justo, não é sábio, não é Deus, mas não vice-versa. Uma qualidade não é divina pelo fato de Deus a possuir, mas Deus a possui porque ela é divina em si e por si, porque sem ela, Deus seria um ser imperfeito. A justiça, a sabedoria, qualquer qualidade em geral que faz a divindade de Deus é conhecida e determinada por si mesma, mas Deus é conhecido pela determinação, pela qualidade. Somente no caso de seu pensar Deus e a justiça como a mesma coisa, Deus imediatamente como a realidade da ideia de justiça ou de qualquer outra qualidade, só então determina Deus por si mesmo. Mas quando Deus é o sujeito, o determinado, mas a qualidade ou o predicado é o determinante, então merece em verdade o predicado, não o sujeito, a dignidade do ser primeiro, o lugar da divindade. Somente quando muitas e contraditórias qualidades se reúnem em um ser, e este ser é concebido como pessoal, quando a personalidade é então salientada como algo especial, só então esquece-se a origem da religião, esquece-se o que é um predicado na reflexão, distinto do sujeito ou separável. Era o sujeito original e verdadeiro. Assim, endeusavam os romanos e os gregos acidentes como substâncias, virtudes, estados de espírito, afeições, como se fossem seres autônomos. O homem, em especial o religioso, é a medida de todas as coisas, é a medida da realidade. Tudo que se impõe ao homem, tudo que causa sempre em seu espírito uma impressão especial, ainda que seja um som alto, um som solto, inexplicável, identifica ele um ser especial, divino. A religião compreende todos os objetos do mundo. Tudo que existe já foi objeto da adoração religiosa. Na essência e na consciência da religião, nada mais está que o que já está em geral, na essência e na consciência do homem sobre si mesmo e sobre o mundo. A religião não tem um conteúdo próprio especial. Mesmo os sentimentos de medo e terror tinham em Roma o seu tempo. Também os cristãos transformavam fenômenos psíquicos em essências, seus sentimentos em qualidades das coisas. Há afeições que os dominavam em poderes que dominavam o mundo. Em síntese, transformavam qualidades da sua própria essência, fossem elas conhecidas ou não, em seres autônomos. Demônios, duendes, bruxas, fantasmas, anjos
eram verdades sagradas, enquanto o sentimento religioso dominava a humanidade total e unanimemente. Para se tirar da mente a unidade existente entre os predicados divinos e humanos, para também com isso se tirar da ideia a unidade entre a essência divina e a humana, recorre-se à teoria segundo a qual Deus, como ser infinito, é uma infinita quantidade de diversos predicados, dos quais nós aqui só conhecemos alguns, e exatamente os que são análogos ou semelhantes. Os outros, porém, segundo os quais Deus é um ser inteiramente diverso de algo humano ou semelhante ao humano, só conheceremos no futuro, no outro mundo. Mas uma quantidade infinita de predicados que são realmente diversos, tão diversos a ponto de um não ser conhecido e estabelecido diretamente com o outro, só se realiza e se faz valer de uma quantidade infinita de seres divinos ou indivíduos. A essência humana é, pois, uma riqueza infinita de predicados diversos, mas exatamente por isso, uma riqueza infinita de diversos indivíduos. Todo homem novo é, ao mesmo tempo, um novo predicado, um novo talento da humanidade. Quantos homens existem, tantas forças, tantas qualidades tem a humanidade. A mesma força que existe em todos, existe de certo em cada indivíduo, mas determina de modo a parecer uma força própria, nova. O mistério da quantidade inesgotável dos atributos divinos não é por isso nada mais que o mistério da essência humana, como uma essência infinitamente diversa, infinitamente determinável, mas exatamente por isso sensorial. Somente nos sentidos, no espaço e no tempo tem lugar um ser realmente infinito e rico de determinações. Onde existem de fato diversos predicados, existem diversos tempos. Este homem é um músico excelente, um escritor excelente, um médico excelente, mas ele não pode, ao mesmo tempo, fazer música, escrever e curar. Não é a dialética hegeliana, o tempo é que é o meio para se conciliarem oposições e contradições em um único ser. Mas unida ao conceito de Deus, diversa e abstraída da essência do homem, é a quantidade infinita de predicados diversos, uma imagem sem realidade, uma mera fantasia, uma ideia dos sentidos, mas sem as condições reais, sem a verdade dos sentidos. Uma ideia que é uma contradição direta com a essência divina como um ser espiritual, abstrato, simples, uno, porque os predicados de Deus são exatamente do tipo que com um tenho também todos os outros simultaneamente, porque não existe nenhuma diferença real entre eles. Por isso, se não tenho nos predicados presentes os futuros, no Deus presente o Deus futuro, não terei também no Deus futuro o Deus presente, mas dois seres diversos. Mas exatamente esta diversidade contradiz a unidade e simplicidade de Deus, porque é este predicado, um predicado de Deus, porque é de natureza divina, não expressa uma limitação, uma falta. Porque são outros predicados? Porque quão diversos possam ser em si mesmos, concordam entre si ao expressarem perfeição e ilimitação. Por isso posso imaginar infinitos predicados de Deus, porque todos concordam entre si no conceito abstrato de divindade. Devem ter como fator comum aquilo que faz de cada predicado separado um predicado divino. Assim é em Spinoza. Fala de infinitos atributos da substância divina, mas com exceção de pensamento e extensão, não menciona nenhum. Por quê? Porque é inteiramente indiferente sabê-los. Sim, porque são em si mesmos indiferentes e supérfluos, porque com todos esses infinitos predicados diria o mesmo que com esses dois, o pensamento e a extensão.
por que é o pensamento atributo da substância? Porque, segundo Spinoza, é entendido por si mesmo, porque expressa algo indivisível, completo, infinito. Por que a extensão, a matéria? Porque em relação a si mesmo expressa o mesmo. Então pode a substância ter indefinidamente muitos predicados, porque não é a determinação, a diversidade, mas a não diversidade, a igualdade é que as torna atributos de substância. Ou antes, a substância tem infinitos predicados apenas porque ela, sim, porque ela, como é estranho, na verdade não tem nenhum predicado definido, real. A unidade indeterminada do pensamento completa-se com a pluralidade indeterminada da fantasia. Porque o predicado não é um mutum, então é um muta. Em verdade, os predicados positivos são pensamento e extensão. Com esses dois, disse infinitamente mais do que com infinitos predicados anônimos, pois algo definido foi dito, sei com isso alguma coisa. Mas a substância é bastante indiferente e impassível para que pudesse se entusiasmar e decidir por algo. Para não ser alguma coisa, prefere não ser nada. Uma vez que se decidiu o que é o sujeito ou a essência está meramente nas qualidades do mesmo, que o predicado é o verdadeiro sujeito, está também provado que se os predicados divinos são qualidades da essência humana, também o sujeito dos mesmos pertence à essência humana. Mas os predicados divinos são, por um lado, gerais, por outro lado, pessoais. Os gerais são os metafísicos, mas estes servem à religião apenas na extrema coerência ou no fundamento. Não são as qualidades características da religião. Somente os predicados pessoais são os que fundamentam a essência da religião, nos quais é objeto a essência divina da religião. Tais predicados são, por exemplo, o Deus pessoal, o legislador moral, o Pai dos homens, o santo, o justo, o bom, o misericordioso. Mas evidencia-se imediatamente, ou pelo menos aos poucos se evidenciará destas e de outras qualidades que elas, como qualidades pessoais, são qualidades puramente humanas e que, consequentemente, na religião, o homem, ao relacionar-se com Deus, relaciona-se com a sua própria essência, porque, para a religião, não são esses predicados ideais, imagens que o homem faz de Deus, diversas que Deus é em si mesmo, mas sim verdades, coisas, realidades. A religião nada sabe de antropomorfismos. Os antropomorfismos não são para ela antropomorfismos. A essência da religião é exatamente que para ela essas qualidades expressam a essência de Deus. Somente a razão que reflete sobre a religião, ao defendê-la e ao negá-la diante de si mesma, declara-a como sendo imagens. Mas para a religião é Deus o Pai real, o amor real e a misericórdia, porque é para ela um ser real, vivo, pessoal. Suas verdadeiras qualidades são, por isso, também qualidades vivas, pessoais. Sim, as qualidades correspondentes são exatamente as que causam o maior repúdio à razão, as que ela nega na reflexão sobre a religião. A religião é subjetivamente afeição, então necessariamente é para ela a afeição também objetivamente de essência divina. A própria cólera não é para ela uma afeição indigna de Deus, enquanto debaixo desta cólera não existe nada de mal. Aqui é importante que observemos, e este fenômeno é altamente curioso, característico da mais íntima essência da religião, que quanto mais humano é Deus, quanto a essência, tanto maior é aparentemente a diferença entre ele e o homem.
tanto mais será negada pela reflexão sobre a religião, pela teologia, a identidade, a unidade da essência humana e divina, e tanto mais será rebaixado o humano tal como ele é para o homem, um objeto de sua consciência. O motivo é o seguinte: uma vez que o positivo, o essencial na concepção ou qualidade da essência divina é apenas o humano, assim só pode ser a concepção do homem, como ela é objeto para a consciência, uma concepção negativa, anti-humana. Para enriquecer Deus, deve o homem se tornar pobre, para que Deus seja tudo e o homem nada. Mas ele não necessita ser nada em si mesmo, porque tudo que ele tira de si não se perde em Deus, mas é conservado. O homem tem a essência em Deus. Como então poderia ele tê-la em si e para si? Para que seria necessário estabelecer uma mesma coisa duas vezes? Tudo de que o homem se priva, que ele dispensa em si mesmo, só goza ele em Deus, numa intensidade incomparavelmente maior e mais rica. Os monges fizeram voto de castidade para a essência divina. Eles oprimiram o amor sexual em si, mas em compensação conseguiram com o céu, com Deus, com a Virgem Maria, a imagem da mulher, uma imagem do amor. Tanto mais podiam dispensar a mulher real, quanto mais era para eles uma mulher ideal, imaginada, um objeto do amor real. Quanto mais importância atribuíam à aniquilação dos sentidos, tanto mais importância tinha para eles a Virgem Celestial. Substitui o próprio Cristo, o próprio Deus. Quanto mais o sensorial é negado, tanto mais sensorial é o Deus ao qual o sensorial é sacrificado. O que se sacrifica a Deus, a isto atribui-se um valor especial. Com isto tem Deus um especial agrado. O que é o mais elevado na mente do homem é naturalmente também na mente do seu Deus o mais elevado. O que em geral agrada ao homem, agrada também a Deus. Os hebreus não sacrificavam a Jeová animais impuros, nojentos, mas animais que tinham para eles o máximo valor, que eles próprios comiam, eram também o alimento de Deus. Por isso, quando se faz da negação dos sentidos um fato especial, um sacrifício propício a Deus, aí atribui-se exatamente aos sentidos o mais alto valor, e os sentidos renegados são supridos pelo fato de que Deus substitui a coisa sensorial que se renegou. A freira casa-se com Deus. Ela tem o seu noivo celestial, o monge a sua noiva celestial. Mas a Virgem Celestial é apenas um fenômeno evidente de uma verdade geral, concernente à essência da religião. O homem afirma em Deus o que ele nega em si mesmo. A religião abstrai-se do homem, do mundo, mas ela só pode se abstrair das máculas e limitações, sejam reais ou supostas, da nulidade, mas não da essência, do que há de positivo no mundo e na humanidade. Por isso deve acolher novamente nesta abstração e negação aquilo de que ela se abstrai ou crê se abstrair. E assim estabelece realmente a religião tudo que ela nega com a consciência, pressupondo-se naturalmente que o que foi por ela negado seja algo essencial, verdadeiro em si, logo que não deve ser negado. Outra vez em Deus de modo inconsciente. Assim, na religião nega o homem a sua razão. Nada sabe de Deus. Seus pensamentos são apenas materiais, terrenos. Só pode crer no que Deus lhe revela. Mas em compensação, são os pensamentos de Deus humanos e terrenos. Ele tem planos na cabeça como o homem. Ele se acomoda conforme as circunstâncias e faculdade dos homens, como um professor conforme as capacidades de seus alunos. Ele calcula exatamente o efeito de suas dádivas e revelações. Ele observa o homem em todas as suas atitudes. Ele sabe tudo, até o mais terreno, o mais vulgar, o mais torpe. Em resumo,
O homem nega Deus pelo seu saber e pensar, para estabelecer em Deus o seu saber e pensar. O homem renuncia à sua própria pessoa, mas em compensação é para ele Deus o ser plenipotente e ilimitado, um ser pessoal. Ele renega a dignidade humana, o eu humano, mas em compensação é para ele Deus um ser egoísta, ególatra, que em tudo só quer a si, a sua honra, a sua vantagem. Deus é exatamente a autossatisfação do próprio em si mesmismo, desfavorável a tudo mais, é o prazer do egoísmo. A religião nega em seguida o bem como a qualidade da essência humana. O homem é perverso, corrompido, incapaz do bem, mas em compensação somente Deus é bom, o bom ser. É feita a exigência essencial que o bem seja objeto para o homem como Deus, mas não é assim o bem expresso como uma qualidade essencial do homem? Se sou mau, absolutamente perverso por natureza, por essência, como pode ser objeto para mim a bondade, a santidade? Não me interessa se esse objeto me seja dado por fora ou por dentro. Se meu coração é perverso, a minha razão corrompida, como posso perceber e sentir o que é santo como santo e o que é bom como bom? Como posso sentir um belo quadro como belo se a minha alma é uma decadência estética? Mesmo que não seja pintor, que não tenha capacidade de criar de mim algo belo, tenho, entretanto, sentimento estético, razão estética, ao perceber coisas belas fora de mim. Ou o bem não é para o homem, ou para ele manifesta-se ao homem aqui a sacralidade e a bondade da essência humana, o que é meramente contrário à minha natureza, com o que não me une nenhum elo de comunicação, isto não me é pensável nem perceptível. O sagrado é objeto para mim apenas como oposição à minha personalidade, mas como unidade com a minha essência. O sagrado é a repreensão aos meus pecados. Reconheço-me nele como um pecador, mas nele me repreendo. Reconheço o que não sou, mas que devo ser, e que, exatamente por isso, o que posso ser conforme a minha essência. Porque um dever sem poder é uma quimera ridícula, não move a sensibilidade. Mas precisamente quando conheço o bem com minha qualidade, como minha lei, conheço-o, seja consciente ou inconscientemente, como a minha própria essência. Um outro ser diverso de mim pela sua natureza não me interessa. Só posso sentir o pecado como um pecado quando sinto como uma contradição comigo mesmo, com a minha personalidade e essência. Pensado como uma contradição com o divino, com um outro ser, é o sentimento do pecado inexplicável, um nonsense. A diferença entre agostinianismo e pelagianismo é exatamente que aquele expressa a maneira da religião, o que este expressa a maneira do racionalismo. Ambos dizem a mesma coisa, ambos atribuem o bem ao homem, mas o pelagianismo de modo direto, racional e moral. O agostinianismo de modo indireto, místico, religioso. Porque o que é atribuído ao Deus do homem é em verdade atribuído ao próprio homem. O que o homem diz de Deus, diz ele em verdade de si mesmo. O agostinianismo só seria uma verdade e de fato oposta ao pelagianismo se o homem tivesse o demônio por Deus. E, consciente de que ele é o demônio, se o adorasse e festejasse como seu ente supremo. Mas enquanto o homem adora um ser bom como Deus, contempla ele em Deus a sua própria essência boa. O mesmo vale para a doutrina da corruptibilidade fundamental da essência humana. Vale também para a doutrina idêntica de que o homem é incapaz de qualquer coisa boa, que é incapaz por si mesmo, por sua própria força.
A negação dos poderes e da atividade humana só seria verdadeira se o homem negasse também em Deus a atividade moral e dissesse, como niilista oriental ou panteísta: a essência divina é uma essência absolutamente destituída de vontade e ação, indiferente, que nada sabe da distinção entre bem e mal. Mas quem define Deus como um ser ativo e como um ser moralmente ativo, moralmente crítico, como um ser que ama, atua e recompensa o bem e que castiga, repreende e condena o mal? Quem Deus assim define, este nega a atividade humana só aparentemente, porque em verdade ele a eleva à atividade mais sublime e mais real. Quem deixa que Deus se comporte humanamente, declara a atividade humana como sendo divina. Este diz: um Deus que não é ativo moral e humanamente, não é Deus, e por isso toma o conceito de divindade dependente do conceito de atividade humana, porque uma outra mais elevada ele não conhece. O homem, e este é o segredo da religião, objetiva a sua essência e se faz novamente um objeto deste ser objetivado, transformado em sujeito, em pessoa. Ele se pensa, é objeto para si, mas como objeto, de um outro ser. Assim também é aqui. O homem é um objeto de Deus. Que o homem seja bom ou mau, isto não é indiferente a Deus. Não. Ele tem um interesse vivo, sincero em que o homem seja bom. Ele quer que o homem seja bom, seja feliz, porque sem bondade não há felicidade. O homem religioso desmente, então, a nulidade da atividade humana ao fazer de suas intenções e ações um objeto de Deus, a fazer do homem uma meta de Deus, porque o que é objeto no espírito é meta na ação, ao fazer da atividade divina um meio para a salvação humana. Deus é ativo para que o homem seja bom e feliz. Assim, ao ser o homem aparentemente rebaixado ao mais profundo abismo, é na verdade levado às alturas. Assim o homem só tem uma vista a si mesmo em e através de Deus. Certamente o homem tem Deus por meta, mas Deus só tem por meta a salvação moral e eterna do homem. Logo, o homem só tem por meta a si mesmo. A atividade divina não se distingue da humana. Como poderia a atividade divina atuar sobre mim como seu objeto se fosse uma outra essencialmente diversa? Como ter uma meta humana, a meta que há de melhorar o homem, trazer para ele a felicidade, se não fosse ela mesma uma atividade humana? A meta não determina a atitude? Ao estabelecer o homem o seu aprimoramento moral, como meta tem ele decisões divinas, propósitos divinos. Mas ao ter Deus como meta a salvação do homem, tem ele metas humanas e uma atividade humana correspondente a essas metas. Por isso em Deus só é objeto para o homem a sua própria atividade. Mas exatamente porque ele só contempla a própria atividade como objetiva, distinta de si, e o bem somente como objeto, assim também recebe ele necessariamente o impulso e o estímulo, não de si mesmo, mas deste objeto. Ele contempla a sua essência fora de si e contempla-a como sendo o bem. Entende-se então por si mesmo. É apenas uma tautologia. O fato do impulso para o bem só lhe há de vir do lugar para o qual ele transporta o bem. Deus é a essência do homem mais subjetiva, mais própria, separada e abstraída, e assim não pode ele agir de si. Assim todo bem vem de Deus. Quanto mais subjetivo, quanto mais humano for o Deus, tanto mais despoja-se o homem de sua subjetividade, da sua humanidade, porque Deus é em e por si o seu ser exteriorizado, mas do qual ele se apropria novamente.
Uma atividade arterial impulsiona o sangue até as extremidades e as veias o trazem de novo. Uma vida em geral consiste numa constante sístole e diástole, também a religião. Na sístole religiosa, expulsa o homem a sua própria essência para fora de si. Ele expulsa, repreende a si mesmo. Na diástole religiosa, acolhe ele novamente em seu coração a essência expulsa. Somente Deus é o ser que age de si. Este é o ato da repulsão religiosa. Deus é o ser agente em mim, comigo, através de mim, sobre mim e para mim. É o princípio da minha salvação, das minhas boas intenções e ações, logo, do meu próprio bom princípio e essência. Este é o ato da atração religiosa. O desenvolvimento da religião, referida acima em geral, consiste então, observando-se mais de perto, em que o homem cada vez mais nega a Deus e se afirma. No início, o homem coloca tudo sem distinção fora de si. Isto se constata em especial na crença na revelação. Tudo que, num período posterior ou num povo culto, é atribuído à natureza ou à razão, é, num período anterior e num povo ainda em culto, atribuído a Deus. Todos os instintos, ainda que sejam os mais naturais do homem, até mesmo o instinto do asseio, imaginavam os israelitas como um mandamento divino positivo. Neste exemplo, podemos ver que Deus é tanto mais rebaixado, tanto mais humano, quanto mais o homem se nega. Como pode a humildade, a abnegação do homem progredir quando ele se nega até força e a capacidade de realizar por si mesmo, por iniciativa própria, os mandamentos da mais comum dignidade. A religião cristã, em compensação, distinguiu entre os impulsos e as afeições do homem de acordo com a sua categoria, o seu conteúdo. Só transformou os bons sentimentos, as boas intenções, os bons pensamentos em revelações, em energias, em intenções, sentimentos e pensamentos de Deus. Porque o que Deus revela é uma qualidade do próprio Deus. Aquilo de que o coração está repleto extravasa pela boca. Qual o efeito, tal causa, qual a revelação, tal a essência que se revela. Um Deus que só se revela em boas intenções é um Deus cuja característica essencial é apenas a bondade moral. A religião cristã separou a pureza interior, moral, da exterior, corporal. A religião israelita identificou ambas. A religião cristã é, comparada com a israelita, a religião da crítica e da liberdade. O israelita não ousava praticar nada que não fosse ordenado por Deus. Não tinha iniciativa nem nas coisas exteriores. O poder da religião se estendia até os alimentos. Mas, em compensação, a religião cristã, nessas coisas exteriores, deixou o homem agir por si. Colocou dentro do homem o que o israelita colocou fora de si em Deus. A mais perfeita amostra do positivismo é Israel. Comparado ao israelita, é o cristão um espírito forte, um espírito livre, um Freigeist. Assim mudam-se as coisas. O que ontem ainda era religião, não é mais hoje. E o que é hoje tido por ateísmo, será amanhã tido por religião.